Mais um programa da Paula Podcast. Como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Vocês sabem, vocês que têm me acompanhado, que os meus convidados não são fracos, não. Mas essa minha convidada de hoje, eu amo de paixão porque ela me acalma. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho agitada. Eu sou multifoco, multifunções, multitarefas e às vezes eu tô naquela pilha. E quando eu preciso dar aquela centrada, quando eu preciso colocar os pingos nos is internamente, eu abro meu Instagram e eu vou lá na página dela para dar aquela equilibrada. Essa psicóloga que é incrível. Blenda Oliveira, que honra ter você aqui. Que honra minha, Muito bom. Paula, ter sido convidada para estar aqui conversando com você. Um prazer. E eu tô, assim, me sentindo honrada porque você veio combinando com o meu Pois programa. é, você viu só? Olha que maravilha. Você está linda, maravilhosa, como Obrigada. sempre. Blenda, você deve ser muito feliz por saber que você transmite tanta coisa boa para as pessoas, né? Olha, eu aprendi isso ao longo desse tempo de redes sociais, né? E eu fico muito, às vezes eu fico até Assustada. surpresa, né? Com as coisas que eu vou recebendo, com os insights que algumas pessoas vão tendo, porque o meu objetivo é um pouco esse, né? Sempre foi. Com certeza. É de comunicar e fazer algum sentido para alguém, e às vezes uma palavra, às vezes uma história que você conta, às vezes uma coisa que você escreve, toca em algum ponto, e aquilo pode fazer uma mudança, mesmo que seja uma micro mudança, mas qualquer mudança ela é bem-vinda, desde que ela seja boa, né? Então eu tenho tido esse retorno, isso realmente me deixa muito, muito feliz e às vezes muito surpresa. Muito né? bom. Blenda, você nasceu em Recife. Eu nasci em Natal, na verdade. E aí, quando eu era bebezinha, eu fui para Recife. Então, eu me considero mais pernambucana, embora eu viva em São Paulo mais tempo do que eu vivi em Recife, porque eu casei muito jovem, eu tinha 19 anos e eu tenho 64, então eu estou há muito mais tempo em São Paulo do que eu estive em Recife. Mas eu me considero de coração pernambucano. E como que era a menininha Blenda? Olha, a menininha Blenda era uma menina muito animada. Eu era uma menina animada. Eu gostava de dançar, eu gostava de conversar, eu gostava de me movimentar. Mas a menininha Blenda também era uma menininha que passava alguns tempos de tristeza, né? Eu me lembro criança viver alguns momentos, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu não sabia dar nome. E naquela época os pais não tinham essa abertura, né, que tem hoje, embora meus pais... A criança não era ouvida, né? Não era ouvida e a gente nem sabia que podia falar, né? Não é nem que eu tentava falar e não era ouvida, nem conseguia falar, né? Não tinha essa possibilidade, cultura, né? não tinha essa cultura de falar, né? Mas eu me lembro que a minha infância, embora eu tenha sido uma criança que gostasse muito de música, de dançar, mas eu passava muitos momentos de tristeza, assim, de tristeza, eu tinha muitos medos, né? Na escola eu demorei a ler e escrever, então na escola eu me sentia sempre muito diminuída. Então, assim, eu diria que me tornar adulta foi a melhor coisa da minha vida, porque ser uma criança não era muito fácil. Ser um adolescente, menos ainda, porque naquela época não tinha Instagram, não tinha nada disso, mas o adolescente já tem essa questão da autoimagem, da comparação, né? Se eu sou bonita, se eu não sou, se eu sou legal, se eu não sou, as pessoas gostam de mim ou não. Então, a adolescência também é um período que traz muitas angústias, né? Então, assim, quando eu me tornei adulta, que eu acho que foi depois que eu fui mãe, que eu me tornei adulta, eu acho que a minha vida foi melhor. A minha vida foi melhor porque eu comecei a nomear melhor as coisas, eu estava fazendo a faculdade de psicologia, então eu lia muito, eu aprendia, eu perguntava para os professores, eu comecei a fazer terapia muito cedo, então isso foi me facilitando muito o entendimento. Que bacana isso, de né? você fazer terapia cedo, porque naquele tempo não era uma coisa assim tão comum fazer terapia. Não, muito Desde cedo. quer dizer, legal. eu comecei a fazer terapia, na verdade, quando eu entrei na faculdade de psicologia, porque até entendi, então, porque tinha que fazer né? também. Então, assim que eu entrei na faculdade de psicologia, no dia 1, eu arrumei um terapeuta e sempre fiz. Então,
Isso para mim foi uma coisa fundamental, porque eu tinha acabado de ser mãe. Aliás, eu estava a caminho de ser mãe, então eu estava sozinha em São Paulo, porque eu casei, eu nunca tive família, a família era do meu marido, não era minha, então não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmãos aqui, estava fazendo a faculdade, então a psicologia, a faculdade de psicologia, a terapia foram altamente formadores daquilo que eu sou hoje, né? Que legal. Junto, claro, com os valores que eu carrego da minha família, do meu pai, da minha mãe, mas isso me deu uma abertura muito grande para entender essa inquietação emocional que eu tenho notícias dela desde que eu acho que eu tenho 3, 4 anos, eu tenho notícias dessa Que inquietação interessante emocional. isso. E quando que você decidiu que você ia cursar a faculdade de psicologia? O processo foi um processo interessante, porque eu, quando fiz vestibular, eu fiz vestibular para medicina, entrei na medicina, cursei até o 2º ano de medicina. O meu marido, o Newton, morava em São Paulo, eu morava em Recife, a gente ficou namorando durante 2 anos à distância. E aí, quando eu tinha 19 anos, ele me pediu em casamento. Naquela época se pedia em casamento, né? E ele morava em São Paulo. Eu falei, tá bom, vamos casar. A gente já namorava há uns 5 anos. E aí eu vim para São Paulo. Tentei a transferência da faculdade, não consegui. Aí resolvi entrar no cursinho para fazer vestibular novamente. E lá no cursinho eu conheci uma psicóloga que já tinha uns 50 anos, eu tinha 20, e ela estava fazendo uma transição de carreira. Ela estava fazendo vestibular para direito e deixando a psicologia. E aí ela começou a me contar da psicologia. Eu nunca tinha inventado a ideia de fazer psicologia. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí ela foi despertando, eu falei, eu vou fazer psicologia. Eu estava no mês de maio, tinha um vestibular logo em julho. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer psicologia, não vou mais fazer a medicina. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, falei, vou fazer um semestre, ver se eu gosto. Aí eu me apaixonei, então foi tudo um pouco assim, não estava nos meus planos ser psicóloga, estava nos meus planos ser médica. E a vida foi mudando, eu casei muito cedo e tinha uma opção de eu estar casada, ir para Recife fazer a faculdade, ficar indo e voltando para São Paulo, mas naquela época eu achei que isso não ia ser bom para o meu casamento que estava começando. Então, eu achei que eu tinha que ficar aqui em São Paulo, fazer minha vida aqui em São Paulo, e essa seria a minha vida daqui para frente. Acho que foi uma decisão muito sábia, né? Eu acho que foi. Porque você tem um casamento muito legal. Sim. Né? Que ele é muito bacana e vocês estão sempre juntos. Eu acho tão bonito. Sim. Já te encontrei na feira aos domingos. É verdade. Flores e plantas na feira. Isso mesmo, a gente sempre se encontrou. juntos. Eu admiro muito casais como vocês. Os meus pais também são assim. Acho que até um dia eu falei isso para você. Sim, você falou. Muito unidos. E eu acho que essa sua decisão foi muito sábia. Você tem 3 filhas. Né? Sim, 3 filhas, com quem eu aprendi muito, né, na maternidade. Eu tive filhos muito... Com 26 anos eu já tinha as 3 meninas e estava terminando a faculdade. Então, eu acho que foram decisões que, na verdade, imagina, a gente com 19, 20 anos não pensa muito, né? Não avalia tanto as coisas. Gente, e são decisões muito são sérias. Decisões que você muito tem que tomar sérias, nessa idade. Né? Então, e as coisas estão mudando internamente, né? Muito casar, né? Vamos casar, ir para São Paulo. São Paulo, para mim, era como se eu estivesse indo morar nos Estados Unidos, na Europa. Imagina, eu vinha de Recife. Era tudo muito diferente. Muito diferente, né? Então, mas felizmente foi dando certo, tá aí. Que bom, que bom. E você, eu acho muito legal, porque você passa muito isso para quem te assiste, para o seu público, esse amor que você tem à psicologia. Sim. E, ao mesmo tempo, você passa muito esses valores de família. Você tem uma filha que mora fora do Brasil. As duas filhas que moram fora do Brasil. E uma filha que é famosíssima, né? Que você vai falar também das suas filhas. E você passa esses valores de família, essa coisa dos filhos, dos netos. Isso é muito legal nos tempos atuais. É muito importante, né? Você sabe, Paula, que esse também é uma questão muito interessante, porque eu tive as minhas filhas e eu sempre tive uma relação com a maternidade de muita responsabilidade. Para mim, ser mãe era igual a responsabilidade. Então, eu só pensava que tinha que dar certo. Eu tinha que criar aquelas 3 pessoas de modo que elas se tornassem pessoas que valessem a pena no mundo. E a gente não tem controle de tudo isso.
né? certeza. A gente não tem. Pode acontecer coisas no meio do caminho, né? Inesperadas. Inesperadas. E os filhos nem sempre são aquilo que a gente tem no imaginário da gente, que a gente quer, né? E nós, como pais, não somos sempre os pais que os filhos buscam. Então, esse era um desafio muito grande, porque eu era muito nova, eu era muito menina. Hoje, então, imagina, 26 anos com 3 filhas, era muito menina. Eu não tinha muita noção do valor da família. Eu tinha na minha cabeça uma coisa que era importante, que eu e meu marido, a gente tinha que dar conta dessa família, a gente tinha que construir alguma coisa, né? Isso é tão lindo, né? Isso... Se as pessoas pensassem simplesmente assim, as coisas já dariam tão mais certo. Eu acho, porque havia um compromisso nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não pensava muito, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é o correto. Não, isso aqui eu não posso fazer. A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo. Que você ia vivendo. Vai vivendo. E acho que eu e o Newton, a gente sempre teve um valor muito forte na vida da gente, pessoal, individual, que é o valor do trabalho. A gente acha que trabalhar é uma coisa absolutamente necessária, né? Então, independente se você precisa ou não trabalhar, né? Felizmente, eu sempre tive uma condição de vida que me possibilitou escolher trabalhar ou não, eu sempre escolhi trabalhar, né? Então, isso a gente passou muito para as filhas, porque nós éramos pais muito ocupados, a gente trabalhava muito. E elas, felizmente, entenderam isso e acho que elas têm um gosto muito grande pelo trabalho, que eu acho que é uma coisa, é um valor muito importante. Então, esse valor pela família, né, o valor de uma relação a dois, eu não estou nem falando de casamento, estou falando de uma relação a dois, né? Isso foi também se construindo ao longo do tempo, porque eu era muito menina, eu não tinha muito claro essas coisas. Hoje para mim, é um grande valor, né? É um grande valor e eu procuro trazer isso dentro do meu trabalho, não no sentido de que tem que ser assim, mas que cada um busque, né, as relações de amor na vida, que pode ser você estar casado ou não estar casada, ter filhos ou não ter filhos, seja lá como for, mas essas conexões amorosas que eu acho que elas são edificantes na vida da gente. Né? Com certeza. E você hoje atende muitos pacientes? Atendo. Eu tenho um trabalho bastante intenso no consultório. E tem algum foco de mulheres, homens, famílias, crianças? Antigamente, quando eu me formei, eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos de formada. Durante os 30 primeiros anos, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes. Foi o meu primeiro... Foram os meus primeiros públicos, vamos dizer assim, de atendimento. E aí, depois de um tempo, eu fui parando de atender crianças, né, e adolescentes também, e fiz uma especialização em terapia de casal e família, porque com os atendimentos de crianças, eu percebia que tinha uma questão da família muito importante, que era muito difícil tratar de uma criança sem tratar da família. E muitas vezes a questão estava mais na família do que na criança. Então, várias vezes pais me procuravam dizendo: o problema não é seu filho, o problema são vocês que têm que sentar e refletir e mudar algumas coisas. Então, isso me levou a tratar mais de casais, orientação de pais, e hoje eu trabalho com casal e com adultos. Atualmente, como eu tenho me interessado muito, homens e mulheres, não tenho um só público, né? Mas hoje, como eu tenho me interessado muito pelo processo do envelhecimento, e eu gosto muito das mudanças, né? Você também, das viradas que a gente dá na vida, então eu tenho buscado um público que esteja procurando também um pouco mais. Eu não atendo mais quadros, vamos dizer, mais graves, né? De depressão, de transtorno bipolar, que eu já fiz isso bastante, mas hoje eu não atendo mais, porque desde que meus netos nasceram, que são esses netos que moram no exterior, minhas filhas moram lá também, antes da pandemia eu chegava aí 3 vezes por ano, né, visitá-las, e quando meus netos nasceram eu fiquei 40 dias lá com cada um que nasceu. Então, eu tinha que moldar minha vida profissional de uma forma que fosse de uma viável, forma viável, você ter essa vida. Eu poder viajar. Se a gente tem casos muito graves, enfim, eu não consigo fazer isso, porque as pessoas precisam de uma assistência muito grande. Então, eu comecei a mudar o público, né, para poder me adaptar a essa demanda. Com a pandemia, houve uma mudança, né? Mas eu hoje continuo porque eu gosto de ter um tempo para sair, para viajar, para fazer algumas coisas. Então, para ter uma vida saudável, para ter uma vida saudável e equilibrada. Exatamente. Blenda,
envelhecer é um desafio, né? Envelhecer, eu acho que é um grande desafio, né? Apesar que um bebê que tá sendo gestado de 6 meses, ele é mais velho do que o bebê que está gestado de 2 meses. Então, a gente envelhece todos os dias. Desde Mas, bebezinho. desde bebezinho. Mas a gente se dá conta do envelhecer, né? Quando, pelo menos eu percebo isso, ali pelos 50. Hoje a consciência está um pouco mais cedo, mas mais ou menos por volta dos 50. E aos 60 anos, só para ter uma marcação, porque não é assim com todo mundo, tem gente que é antes, tem gente que é depois. Aos 60 anos, eu acho que a gente se dá conta de que há uma mudança real na vida da gente, né? Não só do ponto de vista físico, do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista de cuidados, mas do ponto de vista emocional também. Então, eu acho que envelhecer é um desafio, envelhecer bem é um desafio maior ainda. Envelhecer é a opção que você tem a não morrer, né? Uhum. Então, quem não morre vai envelhecer. Então, envelhecer, queira ou não, vai acontecer. Agora, envelhecer bem, ter uma longevidade ativa, ter um envelhecimento produtivo, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque eu acho que a gente passa por muitos medos no envelhecimento, né? Medos, angústias, dúvidas, medo do futuro, como é que a gente vai ficar, os filhos já estão crescidos, Vem aquele né? pensamento, eu tenho menos tempo de vida do que mais. Do que mais, exatamente. Eu acho que isso deve ser uma coisa que chega uma hora, assim, por exemplo, eu não casei ainda. Eu quero casar, eu já tenho 43 anos. E eu senti, eu falei assim, gente, dificilmente eu vou fazer bodas de ouro. Talvez eu faça, mas provavelmente eu já tenho 43. Se eu for fazer bodas de ouro, vai ter que ser com 93. Mas pode acontecer. Muito, pode acontecer, né? mesmo. Mas assim, tem que casar, tipo, o cônjuge também tem que durar até os seus 90 e poucos. Tem muitas variáveis. Então, assim, você fala assim, né? O tempo vai passando. Eu sou super nova. Claro. Mas assim, você fala assim, opa, né? Por exemplo, eu não tive chamado para ser mãe. Não foi uma coisa que, eu me frustrei porque eu não fui mãe. Eu não tive esse chamado biológico, também não tive encontro que me despertasse isso. Mas assim, isso não é uma frustração. Para muitas mulheres porque daí chega uma hora que o relógio biológico começa, Sim. meu Deus, aí começa aquela história, você já congelou óvulos? Aí, congela ou não congela? Aí fica a família inteira em cima de você. Eu me lembro que quando eu fiz 35 anos, assim, teve uma reunião de amigas e de família, assim, mas você não vai congelar? Eu falei, não. Mas como você não vai congelar? Eu falei, não congelando, é uma opção minha. Claro. Né? Mas assim, isso tudo faz parte desse pensamento do envelhecer, que nem sempre é fácil, porque também a gente vai fisicamente tendo mudanças muito significativas. Sim, né? mudanças. Se a gente é muito apegado à beleza. Sim, se a gente é muito apegado à beleza, se a gente é muito apegado ao corpo físico, não é? Se a gente não criou durante a vida, porque eu acho que a gente envelhece um pouco como a gente viveu, né? Eu não acho que, então agora eu sou uma pessoa mais velha, então eu tenho mais sabedoria, eu aprendi, mas não necessariamente, porque a sabedoria não vem com a idade, ela vem com o trabalho que você faz ao longo da vida. Então, eu tenho muito claro que a gente envelhece como a gente também toma conta da vida da gente, não é? Então, eu acho que se você consegue criar projetos pessoais, sentido para a sua vida, entender o que você quer, fazer suas escolhas, há uma possibilidade de você, apesar de ter mudanças físicas que são reais, às vezes são mudanças inesperadas, né? Há pessoas que envelhecem com muita energia, outras pessoas não, a gente não tem, né? A gente não tem como prever isso, mas a gente tem como cuidar e fazer a parte da gente nisso. Para que seja o melhor possível. Para que seja o melhor possível. E eu acho que a gente tem que cuidar cedo disso, né? Isso é um ponto muito importante, né? Olha, vocês que estão aí ouvindo, que vocês ainda não estão sentindo nada de envelhecimento, olha o que a Blenda está falando. Tem que começar cedo. A cuidar cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. E eu acho que, claro, para uma pessoa de 30 anos, ela se pensar com 60, é difícil mesmo, né? Enfim, de 20, né?
Mas eu acho que é importante pensar em termos de como eu quero prosseguir na minha vida. E isso significa você cuidar dessas 3 áreas muito importantes, que é a parte física, a parte intelectual, enfim, e a parte, se você, aquilo que você entende como espiritual. Que aí cada um vai entender isso de uma forma diferente, né? Você sabe que eu te acompanho, eu tenho ouvido você falar muito sobre essa questão do envelhecimento, e eu achei super interessante, porque eu vindo para cá hoje, eu estava ouvindo numa rádio uma mulher que faz um trabalho em empresas de colocação de profissionais, então, mulheres em algumas áreas, negros, deficientes físicos, pessoas com necessidades especiais e pessoas 50 a mais. Eu achei super legal. Essa mulher se especializou nisso. Assim, como eu posso colocar nessa empresa? Porque ela falou assim: as pessoas estão vivendo muito mais. Sim. Então, as pessoas precisam também ter uma oportunidade de trabalho com mais de 50. Quando, antigamente, e até hoje ainda é um pouco assim, a gente precisa trabalhar isso. Precisa porque, muito. assim, de repente, as pessoas são descartadas. Né? Eu tenho uma amiga que é jornalista, apresentadora, e assim, ela falou que ela foi descartada e do dia para a noite trocaram ela na bancada porque ela tinha pulga e pé de galinha. Ela tinha feito um trabalho incrível durante anos numa emissora e daí falaram: ah, você já está muito velha para esse cargo. E isso é uma coisa que deve doer muito, né? Eu sempre digo que, principalmente no mundo corporativo, no mundo das empresas, que tem essa coisa de uma aposentadoria quase compulsória, né, com 60, depende da empresa, Exatamente. 65, eu brinco e falo, não é compulsória, é expulsória, né? Expulsória. Porque hoje você tem pessoas com 60 anos, 70 anos, 50, que estão, assim, absolutamente no melhor delas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de abertura para poder aprender novas coisas. E até físico, porque até tem físico, muita gente sim. de 50 anos que bate gente de 20. Sim. Tem um monte de gente de 20 que está sempre cansado, né? Isso mesmo. Está sempre com preguiça e procrastinando. Isso e a mesmo. pessoa de 50 está lá fazendo e realizando. Não, então você imagina que tem uma pesquisa mostrando que porque o Brasil está envelhecendo muito rápido, é uma das grandes revoluções, é o envelhecimento mundialmente. O Brasil está envelhecendo, mas ele não enriqueceu para envelhecer, né? Que é uma coisa que você vê no Japão, no Canadá, em muitos países. Esses países enriqueceram e envelheceram nessa ordem. Nós, no Brasil, estamos envelhecendo, mas a gente não criou, estou falando da maior parte da população, riqueza, né? Então, é um desafio muito grande, porque um envelhecimento, um bom envelhecimento, uma longevidade ativa, ela também necessita de meios materiais para isso. Ela precisa ter acesso à saúde. Saúde é um dos pilares principais de um bom envelhecimento. Ela precisa ter acesso a informações, ela precisa ter acesso ao trabalho e a gente sabe que isso é muito difícil aqui no Brasil, do ponto de vista, inclusive, da saúde, né? Com certeza. Eu vou trazer aqui, eu vou entrevistá-la esses tempos, a Regininha Moraes, do Projeto Velho Amigo. Ah, sim. E eu admiro muito, a Regininha é uma amiga minha do coração, e eu admiro porque a Regininha teve esse chamado dos idosos. Porque, de repente, os idosos eram esquecidos. Todo mundo falava das crianças doentes, todo mundo falava dos pobres nas ruas, mas poucas pessoas cuidavam e falavam dos idosos. Os idosos eram esquecidos. Agora, Blenda, você não acha que isso tudo vem de uma cultura nossa, que é exatamente o contrário da cultura oriental, de não honrar a sabedoria dos mais velhos, a experiência dos mais velhos? Porque você não acha que aconteceu um negócio assim, em função desse boom da tecnologia? De repente, só porque o seu neto sabe mais usar o celular do que você, ele pode achar que você não sabe de nada. Sim, sim. Como a gente trabalha isso? O que fazer? Eu acho que tem duas questões aí, né? O Brasil ainda, embora isso está mudando, né? O Brasil ainda é um país que tem um culto muito grande à juventude, né? É um país que tem um culto muito grande à juventude, a um certo hedonismo, né? Então, ao corpo, à questão física. Então, eu acho que ser velho, né? Ser idoso, sempre traz um certo desconforto, né?
Todo mundo quer ser jovem, inclusive os idosos querem ser jovens, querem não parecer a idade que tem, né? Essa coisa toda da idade no Brasil é muito grande. E segundo, eu acho que essa questão tecnológica, que foi também uma grande revolução, evidentemente os jovens avançaram muito rapidamente Com nisso, certeza. né? E nós, aqui eu me coloco nisso, porque eu sou uma pessoa que faz parte desse grupo de idosos, né? A gente teve que aprender a fazer isso. Então, às vezes, para o jovem, alguém mais velho querer aprender alguma coisa é como se ele não soubesse de nada. Então, já que eu quero aprender isso, então você não sabe de nada. E eu acho que isso se deve também ao fato de que os jovens precisam também conviver mais com pessoas mais velhas, para aprender, né? Aprender com elas. Por isso que esse trabalho da inserção de pessoas 50 e tanto, eu diria, né? No mercado de trabalho é tão importante, tão bom, porque você faz um trabalho de intergeracionalidade, quer dizer, as pessoas mais jovens vão conversando com as mais velhas também, claro que as mais velhas vão ter que aprender a ter jogo de cintura, né, a ouvir, às vezes tem que fazer diminuir um pouco o status que tinha antes para poder estar naquele trabalho, tudo isso da humildade, né, da escuta, tudo isso eu acho que é um aprendizado e pouco a pouco, eu sou muito esperançosa nisso, pouco a pouco eu acho que a gente vai ter um jovem mais interessado, né, na pessoa com mais idade e vendo ali uma fonte que pode ser de conhecimento, né? É verdade. Você sabe que tem um dos apoiadores do meu programa é a Gloss, a agência Gloss. E é uma agência de modelos, de artistas, de empresários, de tudo. E tem muita gente de todas as idades, uma diversidade muito grande. E eu acho isso maravilhoso, porque de repente isso mudou. E até eu fiz teatro, eu me formei no teatro, né, no Célia Helena. E quando eu me formei no teatro, existia um perfil. Você ia numa agência, todo mundo. Eu chegava para fazer teste de comercial, todas as meninas que estavam fazendo teste eram altas, de cintura fina, magérrimas. E eu falava assim, gente, eu não vou passar. Porque era tudo igual. De repente vinha uma pequenininha. Hoje essa diversidade, e eu acho que você tem razão, tá havendo um movimento. Então, eu fiz curso, por exemplo, de programação neurolinguística, e as pessoas mais velhas que estavam no curso eram muito ouvidas. A gente queria beber daquela água. Sim, sim. E é muito legal quando tem esse contato. Achei super legal você falar. Isso E a gente tem que importante. promover isso. Promover isso. E agora, claro, né? Claro que eu acho que a pessoa idosa também tem que estar aberta a ouvir o jovem, porque ele também tem muito o que ensinar. Aí você falou uma coisa que é muito legal. Ó, pega essa que a Blenda falou. A pessoa mais velha, você que é uma pessoa mais velha e que está ouvindo o programa, você também tem que parar de criticar o jovem, porque os mais velhos também ficam assim, no meu tempo era diferente, no meu tempo era muito melhor. No meu tempo... Então, aí fica uma cria coisa... uma cerca. Cria uma cerca, porque você já parte do princípio que aquele jovem não sabe de nada, não é? E a verdade, pelo menos a minha experiência, é que o fato de alguém ser mais velho não significa que se alguém saiba mais. Depende como ele viveu a vida dele, Conduziu, né? Como ele conduziu a vida dele, o que ele fez com as experiências dele, como é que ele narra a história dele, o protagonismo dele na vida dele. Então, o fato de eu ter 60, 70, não quer dizer que eu sou uma pessoa sábia e que eu tenha muitas coisas para ensinar ou eu queira ensinar, né? Então, a gente às vezes se apega a certos estereótipos, né? Que nem sempre são verdadeiros. Mas, de qualquer forma, eu acho que, como você citou muito bem a cultura oriental, japonesa, enfim, existe uma questão de honrar, reverenciar os seus ancestrais, os seus ascendentes. E eu acho que a gente vive hoje um momento que eu acho que isso não é do jovem, não é isso, mas um momento que falta um pouco de reverência a certos rituais, a certas tradições. Blenda, você sabe o que eu comecei a fazer? Que foi uma coisa muito... Mudou minha vida isso. E eu acho que eu deixei os meus pais muito felizes. Eu fui buscar a minha árvore genealógica. Então, eu fui procurar saber com eles, dos meus ancestrais, de como era minha bisavó, meu avô mais... Né? Eu tive contato, né, com os meus avós, mas eu quis ir um pouquinho mais a fundo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Meu avô, por exemplo, o pai do meu pai, ele era um engenheiro. E ele era à frente do seu tempo, ele teve computador quando ninguém ainda tinha, e tudo isso.
Aí, outro dia eu tava no meu trabalho e me chamaram porque uma impressora quebrou. E eu acessei a minha ancestralidade e eu falei assim, vou usar a inteligência que existe no meu DNA, do meu avô, e eu vou consertar essa impressora. E aí eu consertei a impressora. E aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, foi o meu avô que deixou algo no meu DNA e me fez consertar essa impressora. E eu falei pro meu pai isso, meu pai ficou super emocionado, porque eu falei assim, pai, eu trago muito do vovô, da vovó. E sabe quando que essa ficha caiu para mim? Um dia que a minha mãe chegou para mim e falou assim, como se fosse uma ofensa. Você é igual ao seu pai. Eu parei e falei assim, mãe, com quem você transou? Aí ela parou assim e fez assim, com o seu pai. Eu falei, você que escolheu transar com ele, fazer um filho? DNA, né? Claro. Então, que bom que eu tenho uma parte do DNA do meu pai, que foi o homem que você escolheu. Mas não coloca isso pra mim como um peso. Foi uma escolha sua. Claro. Aí ela ficou assim, ela nunca mais falou. Porque quantas vezes, Blenda, as pessoas falam assim, é igual o pai, é igual a avó. Ah, mas tem mesmo muito da Sim, avó, claro, do pai, claro, do tio. claro. É a cara da sua tia. Que bom, né? Sim, sim. A beleza da genética. Então, eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso. Dessa força que a gente tem. Aí eu fui descobrir nessas histórias que a mãe da minha bisavó, a mãe ou a avó da minha bisavó era índia. Olha só. E eu sempre tive um fascínio com coisas de índios. Eu falei assim, nossa, eu acho que vem disso. Eu comecei a viajar nisso, mas me trouxe uma força muito grande. E eu comecei a honrar e a reverenciar mais os meus ancestrais. Eu queria compartilhar isso com você, porque foi uma coisa muito legal. Interessante, porque eu acho que isso é você contar a sua história para você, né? E a história da gente, ela é marcada. A gente não chegou aqui à toa. A gente não é quem a gente é à toa, né? Quem é que veio antes da gente e antes dos nossos pais e antes dos nossos avós? Então, eu acho que conhecer a própria história, as raízes que você tem, já é uma atitude de honrar, né, esse Com lugar. certeza. E eu acho que você passa a ter um entendimento mais amplo da sua vida e de quem é você e qual é o seu papel, né, nesse mundo agora. É muito bom isso da gente saber qual é o nosso papel, né? Acho muito importante. O que eu estou fazendo aqui? Você sabe, Paula, todos os dias que eu acordo, eu me faço essa pergunta. Eu hoje vou me levantar para fazer o quê? O que eu quero hoje? Né? E quando eu vou dormir, eu sempre me faço a pergunta, você fez aquilo que você queria? O que faltou? Né? Porque eu acho que a gente precisa se perguntar o que a gente está fazendo aqui. É verdade. Né? Qual é o nosso papel? E veja, você não precisa fazer grandes coisas, porque as pessoas acham que você tem que ser algo virar, mirabolante. né? Que você tem que virar alguém, sei lá, prêmio Nobel. Não é nada disso. O fato de você administrar a sua vida pessoal, né? Pagar suas contas. Já é um grande feito. Gente, né? pagar suas contas, levantar, fazer as coisas, isso é um grande feito. E a gente precisa começar a valorizar. Formar pessoas, os pais formarem boas pessoas. Pois é, isso é um grande feito. Nossa, enorme feito. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para as pequenas coisas para poder entender qual é esse lugar que a gente ocupa. Né? Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, não sei se você recebe essa pergunta também, é como eu faço para saber qual é o meu propósito? Ah, sim. É uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias. Sim. E eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Eu acho que quando a gente acorda eu tenho você sabe que eu tenho uma relação com Deus muito forte. Sim. Quando eu acordo para fazer a minha vida dar certo, para estar debaixo da vontade de Deus que me deu a vida, para fazer o melhor que eu puder, não o melhor do mundo, mas o melhor que eu puder, nas coisas que forem chegando, eu acho que o propósito chega até você. Eu não acho que a gente vai atrás do propósito, eu acho que o propósito ele vem chegando até a gente, eu sinto isso. Porque assim, as coisas foram se encaminhando na minha vida, como você falou, de uma forma natural e intuitiva,
Porque eu acho que hoje as pessoas estão com muita ansiedade porque vivem na base do toma lá da cá. Eu tenho que fazer isso para eu ter aquilo. Daí eu não tenho aquele resultado, eu começo a ficar ansioso. Sim. Porque eu fiz tanto, eu não tenho. Porque eu coloquei tráfego no meu Instagram, eu não tenho. Aí a pessoa começa a ficar assim. Quando você simplesmente fala, eu vou acordar para receber essa intuição divina e fazer o meu melhor, e simplesmente fazer o meu melhor, o propósito vem. Sim, porque eu acho, eu concordo plenamente com você, e como essa palavra propósito está muito falada, né? Todo mundo fica, o meu propósito. Seu propósito é a sua vida acontecendo, é você construindo todo dia. É isso. Não tem um propósito, você tem propósitos todos os dias que vão construindo, claro, um sentido para a sua vida, né? Mas se você, por exemplo, levanta e vai fazer uma faxina na sua casa, ou vai cozinhar, ou vai levar seus filhos na escola, aquilo que você está fazendo são propósitos acontecendo o tempo todo, né? Agora, se você olha para aquilo e você não está inteira naquilo, e você está a parte daquilo, esse propósito nunca vai acontecer. Né? Aí é que tá. Porque você está inteira, atenção plena no momento presente. Quando a gente experimenta isso na vida, a nossa vida fica muito diferente. A gente fica ansioso também quando a gente deixa que as situações aquela preocupação, aquilo que nem aconteceu, te abocanhe, né? Exatamente. Porque, você não tá aqui. Exatamente. Porque a preocupação é irmã da ansiedade, né? Vem junto com a ansiedade. A preocupação é você o tempo todo pensar numa dívida que você nem fez ainda, né? Então você fica ligado naquilo, nesse futuro, nessa coisa incerta, e não sai dali e termina não vivendo aquilo que é possível você viver. Um pouco de ansiedade todos nós temos, é natural, e é importante. E é importante que ela seja bem equacionada. Mas a gente está vivendo uma coisa de performance muito grande, aonde eu cheguei. E eu acho que com a vinda das redes sociais e tudo mais, tudo fica muito mais claro, e todo mundo fica olhando demais a grama do vizinho, né? Verdade. Então, porque olha fulana, onde é que tá? Fulana já tem um podcast, aquela outra tem não sei o quê, aquela fez não sei o quê, olha o casamento daquela. Mas a pessoa não tem ideia do que está por trás daquilo. E muitas vezes o que está por trás não tem nada a ver do que é aquilo que está acontecendo ali. Nossa, com certeza. Não é? A rede social engana muito. Muito. Mas, Blenda, e só mudou o meio, porque a revista também enganava. Você sabe que uma vez, eu nunca me esqueço, uma pessoa, uma líder espiritual, me chamou para eu ir ajudá-la em oração com uma pessoa, com uma artista. E ela falou assim, vamos lá na casa dela, porque ela está precisando muito de oração, e ela está numa depressão muito profunda, ela teve um problema muito sério no casamento dela. E, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu cheguei para essa líder e falei assim, escuta, mas eu abri a revista dela, na semana anterior, estou vivendo o melhor momento da minha vida. Então, só mudou o meio, agora é Instagram. Mas antes era a revista Caras. Sim. E ela estava linda e maravilhosa, toda com Photoshop, com as grifes maravilhosas e aquele mundo da fantasia. Sim. E ela estava vivendo um terror, ela estava vivendo um momento que ela precisava muito de amparo e de oração. E você vê isso hoje. A comparação é péssima, né? A comparação... Veja, eu acho que a comparação é parte do desenvolvimento da gente. A gente se compara. A gente se compara, inclusive, com a gente natural. mesmo. A gente se compara. A Paula está assim, eu estou assim, a gente teve esse percurso, outro, mas é uma comparação que, na verdade, é para uma avaliação, vamos dizer, da vida. Essa comparação que nós estamos falando é uma comparação nefasta, absolutamente nefasta. Porque você nunca vai alcançar a vida do outro. Né? E eu não sei nem se você vai querer, se você soubesse o que é a vida do outro. O que o outro faz para ter aquilo. Para ter aquilo. Porque às vezes a pessoa diz, eu queria chegar em tal lugar, mas será que você toparia fazer o que essa pessoa fez para chegar naquele lugar? Né? Então, eu acho que hoje a gente vive isso aqui na mão, né? Online, em tempo real, que antes a gente ia na banca de revista, via, você tinha a opção de comprar a revista ou não. Agora não, está tudo aqui, né? Em tempo real, e você está vendo o tempo inteiro. Uma coisa que eu acho muito interessante nas suas filhas, que eu acompanho nas redes sociais, elas têm um bom humor
muito Tem, latente, tem. né? Bom, a Mica não precisa nem falar, porque assim, a gente morre de rir com ela. Sim. Ela fazendo aquelas cenas dos signos, de como faz. Ela é uma atriz, né? É. Ela é uma atriz e esqueceram de avisar. Ela sabe que ela é. Ela é uma atriz. E ela é uma grande empresária também, uma super influenciadora. Mas você sempre teve isso na sua casa, essa coisa do bom humor? Porque a Gabi também, Super bem. Todas as três são as muito três bem-humoradas. são muito bem-humoradas. Olha, Paula, eu acho que isso se deve muito ao pai. Meu marido é um sujeito muito bem-humorado. E veja, ele estava numa casa com 4 mulheres. Ele tinha que ser bem-humorado, Tinha porque que senão ser. ele não ia dar Não é conta, fácil. né? Todo mundo menstruava na mesma hora, era TPM daqui. Às Nossa. vezes a gente estava jantando, uma começava a chorar, a outra chorava por causa do namorado. Então era uma coisa Tem que muito ter o bom engraçada. humor. Então ele sempre trouxe o bom humor. Que bom. E ele sempre foi um pai muito, muito presente. Acho que ele sempre teve um humor muito melhor que o meu, né? Eu acho que eu levei as coisas muito, muito a sério. Ele também leva a sério, mas ele tem uma coisa mais positiva. Ele sempre acha que tudo vai passar e que é assim mesmo e vamos em frente, né? Então, eu acho que as meninas herdaram isso dele, curiosamente as 3, cada uma tem um jeito de lidar com o humor, mas são muito bem-humoradas e muito bem-humoradas com os filhos também. São muito engraçadas, brincam muito. Então, isso, quando eu olho aqui de longe, que eu vejo, né, eu falo, nossa, que bom que elas conseguiram fazer valer essa coisa, porque eu acho que uma das coisas boas na vida é você ter bom humor. Aliás, eu acho que é uma das coisas importantes no processo do envelhecimento, é você ter humor. Nossa, eu também Né? acho. Você precisa ter humor. E a gente precisa rir da gente, né? A gente precisa rir da gente, a gente precisa rir do outro que está com a gente, né? No sentido de compartilhar. E acho que a gente, na medida que o tempo passa e vamos ficando mais velhos, né? A gente precisa ser uma pessoa que cada vez... Eu acho que a gente tem que ser assim sempre, em todas as idades, mas mais ainda que a gente se torne cada vez mais uma pessoa gentil, bem-humorada, que receba bem as pessoas, porque, veja, a gente vai envelhecendo e a gente precisa das pessoas. A gente Com vai certeza. precisar das pessoas, vai precisar Com dos certeza. filhos, vai precisar de um acompanhante, vai precisar, seja lá do que for, né? Então, eu acho que a gente tem que cultivar na vida, pavimentar a vida de uma maneira que as pessoas se sintam bem de estar ao seu lado, né? Se sintam bem de estar com você. Mesmo que você fique caladinha, quietinha, mas você se sente bem a estar ao lado dessa pessoa. É tão interessante isso que você está falando. Você me fez lembrar a Bibi Ferreira. Eu sempre gostei muito desse tipo de programa de entrevista. Uhum. Então é a realização de um grande sonho para mim, porque eu aprendo muito com entrevista. Eu sempre... Quem está te ouvindo está aprendendo. Eu falo assim, assiste esse programa com lápis e papel, com caneta e papel, porque você vai aprender com os convidados. E um dia eu estava vendo a Marília Gabriela entrevistar a Bibi Ferreira. E ela falou um negócio. Eu me lembro que minha avó era viva. Eu perdi minha avó esse ano com 99 anos. Uau. E a minha avó era minha segunda mãe. E teve uma época que eu morava numa casa em frente à casa da minha avó. E a minha avó, a gente sempre na casa da minha avó, morando na frente, fazendo barulho, não sei o quê. Mas um dia eu vi, me marcou essa cena. A minha avó na janela da casa dela, assim, parece aquele quadro, assim, da mulher que fica assim, com um sorriso. Minha avó sempre foi levíssima, um humor maravilhoso, mas ela contemplando naquela idade que já era mais os seus 80 ela já devia ter uns 89 anos quando eu vi essa cena. E naquele mesmo dia eu vi a Marília Gabriela entrevistar a Bibi Ferreira, que tinha a mesma idade. Olha o pessoal aqui, um beijo para essas fãs que chegaram aqui no Shopping Pamplona. Aí eu vi a Bibi Ferreira, que tinha a mesma idade da minha avó, acho que era 89 anos na época. E a Marília Gabriela falou assim, fale a última frase, que ela sempre falava no programa, né? Aí ela falava assim, ela olhou com aquele óculos para Marília Gabriela e falou assim, antes só do que mal acompanhado, nunca. Antes mal acompanhado do que só. E deu uma risadinha. Isso me arrepia, Blenda. Não, eu me arrepiei também de ouvir isso. Porque é muito fácil a gente falar assim, antes só do que mal acompanhado. Eu tenho 40 anos, antes só do que mal acompanhado. Você está inteiraça, linda, maravilhosa, psicóloga,
Antes só do que mal acompanhado. Só que chega uma fase da vida, e aí eu levei isso por uma grande mestra de corpo, que é a Teca Marqueto, que eu conheci com a René Gumiel, que também morreu com seus 90 e poucos anos e fazia alongamento bioenergético na gente. E a Teca falou assim, Paula, isso é incrível. Por quê? Ela foi no show da Bibi Ferreira. Ela falou assim, a Bibi, ela canta maravilhosamente bem ainda. E ela deixa claro para o público dela. Essa orquestra jovem, tipo assim, já tive orquestras melhores, mas essa orquestra jovem é maravilhosa. E é a orquestra que me acompanha nesse momento. Então ela honra também, tipo assim, o mal acompanhado nesse sentido. É nesse sentido. Porque assim, de repente, aquela senhorinha que é bem-humorada, ela começa a ver naquela cuidadora, que de repente não é a melhor pessoa do mundo, uma pessoa maravilhosa. Sim, sim. Se ela tem bom humor, se ela olha o bom e o bem, né? Sim, sim. Mas se ela vê o lado mal, o lado ruim, ninguém presta. Exatamente. E aí ela vai morrendo. Aí eu falei assim, olha, a Bibi Ferreira me ensinou como eu vou ter essa longevidade. É porque esse antes mal acompanhado que só, eu acho que, bom, eu imagino que a Bibi Ferreira se refere exatamente a isso, né? Porque às vezes as pessoas falam antes só do que mal acompanhado, mas isso também pode ser uma frase de defesa, de que você não soube também cultivar, então você desdenha e diz, antes só do que mal acompanhado. Mas você não olha o que você fez para estar só. Né? Qual é a sua parte nessa história? Então, exatamente. Mal acompanhado não é mal acompanhado de uma pessoa ruim que maltrata, não é isso não. É assim, que as pessoas têm defeitos, elas não são perfeitas. É isso, né? Esse é o ponto. E aí eu achei demais que depois eu estava falando com outro amigo meu, ator, porque isso foi uma coisa que me marcou. Olha, quantos anos? Muitos anos, e me marcou, né? E aí o meu amigo falou assim, Paula, a Bibi, ela pega um táxi, ela se arruma inteira, ela pega o táxi e ela vai passear. Ela paga o taxista para ir passear e para ficar conversando com o taxista. Eu falei assim, gente, olha, é fantástico a gente pensar nisso. Porque assim, tem gente que olha, ai, que triste isso. Não, ela foi criando um mecanismo dela para viver da melhor forma. Porque eu acho que tem uma ligação com a vida muito forte, né? Quer dizer, se uma situação não é boa, eu passo para outra, né? Eu vou adiante. Então, tem uma ligação com a vida, tem um compromisso com a conexão amorosa com a vida. Não é exatamente uma pessoa, mas é a vida. Então, você conversar com um taxista é uma grande experiência, pode ser uma grande experiência. Pode ser transformadora. Totalmente, totalmente transformadora. É verdade. Né? Então, eu acho que é isso, é pavimentar a vida de forma que você possa manter a conexão com o humano que está à sua volta. Muito legal. Mesmo que você more sozinha, mesmo que você viva sozinha, mas você está em conexão. É verdade. Né? Blende, e o seu livro fala de ansiedade. Sim. Como chama o seu livro? Fazendo as pazes com a ansiedade. Fazendo as pazes com a ansiedade. Olha, eu achei o máximo, porque eu entrevistei o Robson outro dia, e o Robson falou assim, Robson Amushi, idealizador do Resiliência Humana, e ele falou assim, Paula, trouxe todos os meus livros para você, esqueci no táxi. Eu falei, abençoou o taxista. A Blenda esqueceu no carro também, e ela não trouxe o livro dela, mas eu quero que vocês procurem esse livro. Fala, por favor, de novo. Fazendo as pazes com a ansiedade. Fazendo as pazes com a ansiedade. Aninha, a gente consegue pedir para o Newton colocar o livro, tá? Eu vou colocar agora a imagem para vocês aqui. Muito obrigada. Para vocês procurarem na Amazon, na internet, nas livrarias também. E eu recomendo que vocês sigam a Blenda, porque eu sou fã dela, vocês perceberam aqui. Eu amo. É recíproco. Sabe o que eu gosto em você? Assim, você é uma pessoa inteira. Sabe, eu gosto de gente inteira. Você faz com excelência. Eu adoro modelar. Eu adoro modelar gente bacana. Você é uma pessoa que me passa isso, além de todo o conhecimento que você me passa, você vai falar dessa caneca, você fala da caneca da melhor forma que você pode, com inteireza, de forma integral. Que bom, obrigada. Você não cumpre tabela. Não.
Você é essa pessoa. E você passa isso pra mim claramente. Tem gente que cumpre tabela, tem gente que fala pra ter like, tem gente que fala pra agradar ou pra causar. Você é inteira. E eu quero deixar essa fala minha pra você no seu coração. Muito obrigada. Porque eu acho que você sabe o que você é. Mas é importante você saber o que você tá passando pras pessoas. Sim. E eu acho que ao longo da minha caminhada, eu não esperava, como artista, ter um trabalho sem ser psicóloga, Sim. em que as pessoas às vezes falam assim, doutora Paula, eu falo assim, eu não sou psicóloga. Várias pessoas querendo marcar consulta comigo, terapia comigo. Eu falo, não, eu não sou psicóloga, gente. Aí teve gente que até falou, não, você devia ser, porque você é uma psicóloga nata, você ajuda as pessoas. Mas assim, você me inspira muito. E é muito importante o seu trabalho, porque você dá um material muito grande pra gente compartilhar isso, pra gente ajudar as pessoas e pra gente se ajudar. Sim, que é o principal, Que é o né? principal. Até para você poder ajudar Porque bem as pra pessoas. gente ajudar o outro, a gente tem que se ajudar. Tem que cuidar da Tanto gente. que quando eu não estou me sentindo inteira, eu não abro meu Bom Dia Alegria. Essa é uma boa estratégia. Eu tenho que oferecer o meu melhor. Claro, claro. Aí tem gente que fala assim, Paula, mas você tá assim bem e feliz todo dia? Eu falo assim, olha, não tô bem e feliz todos os dias. Mas quando eu não tô, eu faço um trabalho árduo para ficar. Sim. Você dá um tempo, mas... Eu acolho aquilo que eu tô sentindo, sim, não é o sim. jogo do feliz. Não, sim, sim. Não é a positividade tóxica, Sim. que eu não gosto disso. Mas eu me trabalho para ficar. Por quê? Porque para mim, Deus fez a gente para dar certo. Deus fez a gente para ter vida em abundância. Então, quando a minha vida tá diferente desse lugar da abundância, eu tento me reconectar com Ele para entrar de novo nessa abundância. Que bonito. E esse momento que a gente teve foi muito abundante. Eu quero te agradecer. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, viu? Foi muito bom ouvir isso de você. É sempre uma alegria e sempre um aprendizado ouvir o que o outro pensa da gente, né? Porque a gente às vezes faz e nem sabe direito o que está, quer dizer, o que aquilo está provocando. Então, o seu trabalho foi muito bom. Muito obrigada. O seu trabalho é muito importante, é muito significativo e você faz a diferença nesse mundo, pode ter certeza disso. Que bom. Na minha vida e na vida de milhares de pessoas. Eu quero mandar um beijo para o seu marido, para suas filhas. E quero, nesse momento, pedir para as pessoas te seguirem. Blenda Psi, Blenda né? Psi. Então, Blenda Psi. Isso, só isso. Fácil. Blenda Psi. E eu quero. Vocês vão colocar no GT? Blenda Psi? Coloca? Pode colocar? Blenda Psi. @Blenda Psi. Tá bom? Eu quero que vocês sigam a Blenda, porque vocês vão ter um banho de conhecimento e sabedoria e esse eixo que ela traz pra gente, que é muito maravilhoso. Eu quero agradecer os meus apoiadores. Não, primeiro falar das minhas redes sociais, né? Pra ir na ordem certa, né, Aninha? Você já tá aqui no YouTube me assistindo, espero que você tenha se inscrito já no canal, tocado lá o sininho para receber as notificações. E vocês podem me seguir em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui vocês já me seguem, aqui no TikTok, no Spotify e no X. Não tem uma vez que eu falo isso todinho. E no X, que é o antigo Twitter. Você pode ouvir minhas músicas, assistir o programa, compartilhar, comentar. A Blenda vai ficar super feliz se você comentar sobre essa entrevista, se você compartilhar. Sim. Leva para mais gente, por quê? Porque você vai estar fazendo um trabalho de colaborar com o outro. Às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra e você vai compartilhar um perfil, vai compartilhar uma entrevista que vai fazer toda a diferença. E eu quero agradecer os meus apoiadores maravilhosos, a Gloss, que eu já falei, a agência, que eu amo, a Casa Cascais, que é esse complexo na 9 de julho. Você conhece a Casa Cascais? Não, não conheço a Casa Cascais. Vamos combinar um almoço lá. É um complexo na Avenida 9 de Julho, que tem mini shopping, restaurante, bar, academia e cabeleireiro. Uau! E é um lugar lindo, o restaurante é divino. Vou te convidar para almoçar lá. Ai, que bom. Vamos convidar a Mica também para ir.
Que as duas outras filhas estão nos Estados Unidos, mas se estiverem aqui, vão todas. A F2 by Femawad, que me veste para esse programa. Bonito esse vestido Tá lindo, de hoje, viu? hein? Adorei esse laranja. Fez um composê com rosa. A Malou, que você já conhece, que é a marca da minha irmã, que é a confeitaria da minha irmã. Que tem aquele bolo de coco. E hoje você não vai ganhar, eu não sei se é de coco, mas você vai ganhar uma delícia da Malou, que a Malou tem me patrocinado aqui e dá para os meus convidados sempre um mimo. Ó, tira uma foto aqui, Dri, para Malou, para eu dar para a Luísa, por favor, porque a minha irmã é maravilhosa e generosa e todos os programas ela tem me apoiado com um mimo para eu oferecer para o meu convidado. Muito obrigada, ai, que delícia. Só que não para por aí. E eu fiquei muito feliz porque eu tenho um outro apoiador, que presentei os meus convidados. E eu sei que você também vai gostar muito desse presente, porque eu sei que você gosta de flores e plantas. E o Roberto Rabelo, que é um querido do meu coração, ele ainda não está aqui, a logomarca dele, mas ele está aqui. E dá uma olhada, que maravilhoso. Que coisa linda. Olha, nossa, que olha chuva essa de sacola, ouro. que linda. Roberto Rabelo, você é maravilhoso. Eu gosto de pôr Arrasou, aqui. hein? Ó, deixa eu colocar aqui para falar Coisa com ele, linda. ó. Rabelo, você é o máximo. Olha que lindo. E aí, Blenda, ele falou assim, que essa chuva de ouro é prosperidade. Então, eu desejo em todas as áreas da sua vida prosperidade e eu sei que você vai cuidar bem dela e ela vai durar muito na sua casa. Que tenhamos todos Que prosperidade. tenhamos todos prosperidade. Roberto Rabelo, obrigada. Luísa da Malou, obrigada a todos. Blenda, Obrigada, foi um prazer querida, tê-la viu? aqui e eu vou te convidar de novo, Pode porque o que não convidar. falta é conversa e conteúdo. Não, adorei. Foi uma conversa muito boa, porque foi uma conversa de coisas pessoais também, misturado com outros temas. Eu te agradeço muito. Foi uma Obrigada. delícia esse bate-papo. Foi muito bom. Até o bom. próximo programa. Obrigada a todos vocês. Beijos. Gente...